Esse é o nosso tema, desenvolvimento da consciência moral, compreendendo que, como falávamos ontem à tarde, tudo na natureza está em desenvolvimento. Não existe nada estático. Tudo caminha para um determinado fim. Nós não sabemos qual é esse fim. Para nós é o infinito, porque nós não conseguimos ver o fim. Como a ciência não trata do infinito, a ciência só trata das coisas finitas, das coisas que têm começo e fim. Então ela não se ocupa com o infinito. Quem se ocupa com o infinito é a filosofia. Porque o infinito é uma concepção que a nossa mente pode criar, mesmo que a gente não compreenda o que seja o infinito. Porque o infinito seria aquilo que não tem fim. Se não tem fim, como nós podemos compreender uma coisa que não tem fim? O Victor Hugo, um grande escritor francês, um dos maiores escritores do mundo, né? Está na galeria dos grandes escritores da história. Ele dizia o seguinte: por mais que nós tentemos imaginar ou conceituar o que seja Deus, nós nunca vamos conseguir fazer isso, porque se Deus é algo infinito, vamos dizer assim, ele não cabe na nossa inteligência, né? Nossa inteligência não vai poder conceber algo que está além dela, além da concepção dela. E quando a gente entra nessa questão da consciência moral, nós vamos ver uma coisa muito importante que a doutrina espírita fala, que é sobre a consciência. Só que essa palavra consciência, que ela quer dizer saber, saber, estar ciente, ter conhecimento, consciência, com conhecimento, né? Essa palavra ela é usada em duas situações. Como uma instância da mente que nos coloca em contato com a realidade, significando estar desperto, estar consciente. Por exemplo, nós estamos conscientes que estamos aqui no caminho de Damasco, hoje é 20 de maio, na segunda-feira, né, que estamos no século 21, o ano de 2019. Isso é estar consciente. O contrário seria inconsciente, se nós não soubéssemos nada disso. Isso é um sentido que se usa, da consciência, né? E dessa consciência surge a inconsciência também. Uma pessoa em estado de coma, nós dizemos que está inconsciente, porque ela não sabe o que está se passando. Então esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é esse aqui, como um tribunal interior de cada um de nós. O superego, onde nós temos uma escala de valores morais, que nós chamamos de consciência moral. É o lado moral, é o nosso lado moral, espiritual, a consciência moral. É outra coisa, a consciência moral. Isso todo mundo tem. Todo ser humano tem consciência moral. Então nós vamos perceber que essa consciência moral, a moral diz respeito ao comportamento, às nossas atitudes diante dos outros, diante da vida, diante do mundo, diante da humanidade. É o nosso comportamento. Não vamos entrar em detalhes sobre essa questão da moral, apenas dizer que é isso, porque todo mundo sabe, tem consciência, né, de que a moral é que conduz a nossa vida. Construímos a escala moral com base nos valores que damos às coisas. Cada um de nós tem uma escala moral. O que é essa escala moral? É o que nós mais valorizamos. Por exemplo, vida. Que valor nós damos à vida? Que valor nós damos à família?
a profissão, a sociedade, os amigos, a saúde, a religião, a fama, os bens materiais. Quer dizer, dependendo da pessoa, é a escala moral. Há determinadas pessoas que o mais importante para elas é a família. Para outros, não. O mais importante é a profissão. Né? Para outros, o mais importante é dinheiro. Então, ela faz a sua escala moral. Ela coloca prioritariamente aquilo que ela mais pretende atingir e os outros ela vai colocando abaixo, formando uma escala. E segundo essa escala, ela vai agir. Ela vai viver, ela vai ter suas atitudes, vai ter seu comportamento, seguindo, então, essa escala moral que ela construiu ao longo da vida. É claro que essa escala também não é uma escala fixa, é uma escala móvel. Porque você pode, por exemplo, hoje, dar prioridade a uma coisa e amanhã mudar sua maneira de pensar, né? E priorizar outra. Então, essa escala não é uma escala absoluta. É uma escala que nós criamos, cada um cria a sua, dando o valor que acha que cada coisa tem numa determinada situação. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, não tem cuidado com a sua saúde, é porque ela não dá valor a isso. Ela não valoriza. O que nós valorizamos? Aquilo que nós realmente vivemos. A maneira como nós vivemos demonstra o que nós valorizamos. Demonstra a nossa crença. Como diz um escritor aí, famoso ultimamente, escreveu algumas obras, inclusive ele é judeu, ele disse o seguinte, que a maior religião do mundo, a maior religião atualmente, não é o cristianismo, não é o budismo, não é o judaísmo. A maior religião hoje é o dinheiro. Porque é o que as pessoas mais valorizam. Então elas vivem em função disso. Teve época na humanidade que a pessoa tinha realmente uma religião e morria por ela, se fosse necessário. Hoje não, o indivíduo morre pelo dinheiro. Né? Então, na verdade, o Deus é o dinheiro. Então, é sua escala de valores. E essa escala, por exemplo, cada um de nós tem a sua, nossa família tem a sua, né? A nossa comunidade tem a sua, o nosso povo tem a sua, a humanidade tem a sua escala de valores. Para cada momento, ela tem uma certa conformação, dependendo do que você coloca antes ou depois nessa escala. Os conceitos básicos para a elaboração dessa escala é o bem e o mal. O que é o bem? O que é o mal? Bem e mal são conceitos nossos. Nós é que estabelecemos o que é bem. É claro que nós aprendemos isso, mas também nós estabelecemos o que é bem. Nós entendemos de bem aquilo que traz vantagens, né? Aquilo que nos dá prazer, aquilo que atende aos nossos anseios, às nossas aspirações. Nós consideramos um bem. E mal, ao contrário, aquele que prejudica. Isso nós consideramos. Então, todo ser humano tem uma ideia do que seja o bem e do que seja o mal. É claro que muitas coisas dependem da cultura. Conta-se que um jesuíta foi dar aula para os índios na época da colonização do Brasil e foi ensinar os índios o que era o bem e o mal. Depois que ele deu uma aula, ele perguntou para um determinado índio o que era o bem e o que era o mal. Ele falou, bem é eu matar o inimigo, mal é deixar ele me matar. Quer dizer, é o conceito de bem e mal. Né? No Livro dos Espíritos nós temos lá, na parte de leis morais, nós vamos ter Kardec tratando essa questão do bem e do mal. Há determinadas coisas que para uns é um bem e para outros é um mal. Às vezes o lucro de um é o prejuízo do outro, e vice-versa. Então aí ele considera o quê? Um bem se ele tem lucro, e um mal se ele tem um prejuízo. Então é uma questão também relativa à nossa posição e à nossa escala de valores.
Os animais não têm consciência moral. Os animais não sabem o que é bem e o que é mal. Eles não têm essa noção. Então, eles não têm escala de valores. Eles obedecem ao instinto. Qual é a primeira necessidade? É viver. É preservar a vida. Né? Primeira necessidade do animal. Então, ele vai agir com esse objetivo. Porque a própria natureza cria nos seres vivos um mecanismo de defesa da vida que faz parte daquilo que está no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. Nós também temos o instinto. Para nós também a vida é fundamental. Né? A vida seria o bem maior. Porque se não tiver a vida, pelo menos aqui na Terra, a gente não pode existir. Né? Então, nós lutamos pela vida. E numa situação de vida ou morte, nós vamos agir instintivamente. Instintivamente. Porque aí chegou num ponto em que não tem mais nem inteligência, não tem mais razão, não tem mais sentimento. A gente age instintivamente para poder defender a vida, lutar por ela. Mesmo no Código Penal brasileiro, tem um dos crimes, né? Um crime de homicídio, por exemplo, é o crime mais grave que existe, é o homicídio, você matar uma pessoa, um ser humano. Mas se você matar um ser humano em estado de necessidade, isso pode não constituir um crime. Para você defender a sua vida. Ou legítima defesa. Né? Ou mesmo uma situação que, se você não fizer isso, é você que vai morrer. Então, a lei reconhece que o primeiro direito é o direito à vida. A Constituição também fala, o primeiro direito à vida. Por isso a questão do aborto é questionada por isso. Aquele ser tem direito à vida, tem direito de viver. Então, ou por legítima defesa, o indivíduo pode se defender, desde que ele não ultrapasse, é claro, o limite, né, da defesa. Porque se ele ultrapassar o limite da defesa, aí já não é legítima defesa. Aí ele está exorbitando do direito dele. Né? Mas se o que ele fez era o que ele podia fazer, era o que estava ao alcance dele fazer, não tinha outra saída, então é uma legítima defesa. No Livro dos Espíritos tem isso. Já viram isso? A espiritualidade reconhece a legítima defesa. Mas se você for um espírito mais elevado, você vai abrir mão até da sua vida. Né? Mas aí é uma questão sua. Você pode abrir mão do seu direito. Você não pode entrar no direito dos outros, invadir o direito dos outros. O seu, você pode fazer dele o que você quiser. Porque é um direito que você tem, de usar o direito de acordo com a sua vontade. José, será que nesse caso não cairia tipo suicídio, se a pessoa achou, não quis defender a própria vida, que nem você falou aí? É o direito dela também se render. Vai depender do sentimento dela, né? Porque de qualquer forma, que nem você falou, é instintivo nosso, a gente quer se proteger. Mas de repente deixar também é meio... Então, mas aí vai depender do objetivo. O que ela pretende com isso? Ou o bem maior, né? Isso. O que ela coloca acima de tudo? Porque você pode, por exemplo, colocar em risco sua vida para salvar a vida de alguém. É um direito que você tem. Não é suicídio. Ela pode tentar salvar-se sem matar. Ela pode tentar salvar-se sem precisar chegar Pode. a matar. Pode. Seja nesse particular, né? Pode. Porque provavelmente um já, instintivamente, já vai, se puder, eliminar para se defender. Um outro mais espiritualizado vai tentar contornar ou encontrar o meio de safar-se sem que precise matar. Talvez um espiritualizado
Depende do objetivo. Jesus, por exemplo, segundo as narrativas, ele não fez muito esforço para se defender, não. O Sócrates também. Porque eles tinham um objetivo maior. Eles tinham um objetivo sublime, glorioso para a humanidade. Né? Hã? Isso. A Xantipa, chamava Xantipa. Eles foram lá, a mulher do Sócrates chamou os discípulos, né? O Sócrates é inocente, vamos tirá-lo da prisão. Mas chegou lá, ele só falou, não sai não, ele foi condenado, deixa eles matarem. Mas Sócrates, você é inocente. Você queria que eu fosse culpado? Foi, Mas é só o espírito superior, né? Porque nós não faríamos uma coisa dessa, né? Eu estou andando muito? Tá. Bom, a educação da família, da sociedade, a educação de um povo é o mais precioso instrumento para a formação da consciência moral. Pois quando falamos em educação, falamos na atuação dos pais, da família, da escola e da sociedade. São os meios de educação de que dispomos. É claro que a educação é um instrumento principal, inclusive que nós utilizamos para poder dar um avanço na humanidade. Tanto a educação intelectual, por exemplo, claro, é importante, mas a educação moral é muito mais importante, muito mais necessária. Por quê? Porque nós vivemos em função daquilo que nós sentimos. Eu vou usar o conhecimento como um instrumento. Posso usar esse instrumento para o bem ou para o mal, de acordo com o meu sentimento. O que é mais importante? O meu sentimento. Por isso que Jesus apenas trabalhou em termos de sentimento. Ele não se preocupou com o conhecimento. O conhecimento é um instrumento, mas o que vem antes do conhecimento é o sentimento. Se você der um bom sentimento, você vai construir a vida da pessoa sobre uma base sólida. Mas se você não formar um indivíduo com bom sentimento, você vai construir sobre areia, como diz Jesus, né? Sem alicerce. Então, por isso que na educação, por exemplo, mesmo na educação escolar, né, das escolas, a preocupação muito grande é com o conhecimento. Nós temos que aprender história, geografia, matemática, física, química, biologia, etc, etc. Mas, se essas pessoas não souberem utilizar isso para o bem, até pode utilizar para o mal, né? Para causar mal, para causar prejuízo. Então, primeiro você tem que formar o homem, o ser humano, e depois o técnico, a partir do ser humano. Se não formou um indivíduo humano, é a história do médico. O Décio Iandoli, que é um médico espírita, ele escreveu um livro chamado Ser Médico, Ser Humano. Como que o médico, com aquele instrumento que ele tem, que é de salvar vidas, que é de tratar da saúde, ele pode utilizar isso de várias maneiras, até irresponsavelmente. Pestalozzi trabalhava assim com a educação, não é? Pestalozzi trabalhava com a humanização lá do homem. Isso. Pestalozzi, que foi o professor do Kardec, né? Ele se preocupava com isso. Existe um grupo uma doutrina, né? Que, aliás, na verdade, ela surgiu do Espiritismo, que é a antroposofia. Ela foi criada por um alemão chamado Rudolf Steiner, ainda, acho que no começo do século XX, ou final do século XIX. É uma filosofia interessante, porque ela trabalha em cima da educação.
E ela é reencarnacionista, porque ela surgiu do Espiritismo. O Rudolf Steiner é um alemão, ele acabou saindo do Espiritismo, criou essa linha. Eles trabalham muito com a educação e trabalham também muito com a natureza, com a agricultura. Não sei se já ouviram falar, como é que chama essa filosofia? É a antroposofia, é a escola Waldorf, né? Eles têm, por exemplo, Botucatu tem uma fazenda, Demétria, essa fazenda pertence a um grupo desse. Então, eles cuidam da natureza, eles não utilizam recursos artificiais na natureza, adubo, essas coisas, nada. É tudo natural, alimentação natural. E eles trabalham e outra coisa, as pessoas se vestem de uma maneira muito simples. Você chega lá, é um pessoal simples, né? Eles vivem mais próximo da natureza. E a primeira preocupação deles é a formação moral. Então, a escola, quem entra na escola Waldorf, essa que o Afonso falou, a escola tem que seguir os padrões estabelecido pelas leis e diretrizes de base da educação nacional, tem que seguir. Mas eles dão prioridade à formação moral da criança. Eles trabalham mais a formação moral e a sensibilidade. Por exemplo, eles procuram formar a sensibilidade da criança. Se fosse nós espíritos, nós diríamos o seguinte: eles desenvolvem a mediunidade da criança. Porque eles acreditam que essa sensibilidade ela ultrapassa os sentidos. Elas vão além dos sentidos. Elas vão na intuição. Então a criança começa a ter uma educação nesse sentido. Essa escola tem vários lugares do Brasil. Tem Bauru, né? Waldorf. É uma escola particular, evidentemente, né? E as matérias mais importantes para eles, música, de artes, começa por aí, né? Porque eles acham que se o indivíduo não tiver com essa sensibilidade, ele não vai conhecer o mundo. Ele não vai desenvolver essa sensibilidade para conhecer o mundo. O resto é fácil. Para eles, o resto é complemento. A parte intelectual é complemento. A parte principal é a formação, né? Bom, vamos para frente. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Já viram essa frase? Por que ignorantes? Porque eles não tinham nenhum conhecimento. Nem consciência de quem são. Né? Isso, a ignorância é simples, porque não são bons nem maus. Os animais são simples e ignorantes. Pra vocês terem uma ideia. O animal é simples e ignorante. Porque o animal não tem conhecimento e também não faz o bem nem o mal. Eles apenas são impulsionados pela natureza, pelos mecanismos instintivos. Então, eles são simples e são ignorantes. É assim que nós éramos, como os animais. Por isso que há a evolução. A consciência vai surgir depois no processo evolutivo. Aí surge a consciência. Aí nós começamos a perceber o que é o bem e o que é o mal. A primeira distinção, né? É o bem e o mal. Mas ter consciência disso. Os animais, eles não agem com consciência, eles agem por instinto. É como se eles tivessem uma luzinha lá. Luzinha vermelha, vamos supor, é o mal. Luzinha azul é o bem, vamos supor, o verde é o bem. Então, conforme acende a luz, eles agem. Mas eles não sabem, eles distinguem, sabem fazer essa distinção. Mas eles não sabem o que é isso. Eles não sabem do que se trata. Nós sabemos, né? Muito bem. Vamos lá. Consciência e lei de Deus. Lá no livro dos Espíritos diz assim: onde que está escrita a lei de Deus? O que diz lá? Na consciência. Mas nessa consciência moral. Nessa consciência moral está a lei de Deus. Mas como que está escrito? A consciência moral possui essa lei em potência. Essa lei está ali em germe, em potência. É como um livro que ainda não foi aberto.
É o livro. O livro contém conhecimentos. Ele está aqui. Se eu nunca abrir esse livro, não quer dizer que ele não contém esse conhecimento. Estão lá. Então, a lei de Deus é como se fosse um livro que é a nossa consciência. À medida que eu vou consultando esse livro, eu vou tomando consciência da consciência moral. Eu vou aprendendo. Mas enquanto ele está fechado, ele fica ali em estado latente, fica em potência, né? Lembrando Jesus, né? Sede perfeitos. Por quê? Porque o livro está lá. Mas enquanto eu não abrir o livro, eu não vou saber o que o livro contém. Eu só vou realmente alcançar essa perfeição a partir do momento que eu começo a abrir esse livro. Ele se desenvolve através de inúmeras vivências do Espírito, que são as encarnações. Aí que vem. O André Luiz, nesse livro aqui, ó, Mundo Maior, ele dá uma síntese desse desenvolvimento. É muito interessante como que o André Luiz, nesse livro, Mundo Maior, ele coloca em algumas linhas todo o processo evolutivo nosso, desde a criação. Aqui quem está falando é o Calderaro. Já ouviu falar do Calderaro, né? Não, é um nome bom para pôr em filho. Calderaro. Ó, perguntam para o Calderaro, né? Diz o Calderaro, por mais esforços que envidemos para simplificar a exposição desse delicado tema que é a evolução, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, está se dirigindo a André Luiz, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Sempre caminhando para frente. Sem parar. Que é o processo evolutivo. Afastou-se do leito oceânico. Está aqui na Terra. Onde ele surge? Na água. Atingiu a superfície das águas protetoras. Moveu-se em direção à lama das margens. Ele está chegando. Debateu-se no charco. Chegou à terra firme. Está imaginando como é que é? Está lá no mar. Está chegando. Experimentou na floresta copioso material de formas representativas. Já entrou na floresta. Isso aqui, milhões e milhões de anos para cada operação dessa. Hã? Isso, são eras. Isso. Ergueu-se do solo. Levantou. Isso o espírito. Tá? Contemplou os céus. Depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. A inteligência é uma conquista. Viajou do simples impulso para a irritabilidade. Da irritabilidade para a sensação. Da sensação para o instinto. Do instinto para a razão. Viu o caminho? Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente. Em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana.
Porque esse livro aqui, o tema dele é o cérebro. O livro todo, ele trabalha em torno da ideia do papel do cérebro no desenvolvimento do espírito, esse aqui no mundo maior. Muito interessante. Bom, todo o livro do André Luiz é interessante. Bom, e aí nós vamos ver, ele dá uma síntese dessa evolução. Dificuldades e obstáculos são exercícios que estimulam esse desenvolvimento. É a lei da natureza, claro. Você vê que é tudo obstáculo, né? Vamos dizer assim, o espírito, vamos imaginar que o espírito fosse, que a primeira encarnação do espírito fosse uma bactéria. Vamos imaginar. Uma coisa invisível. Mas a bactéria, ela precisa se alimentar. Quando ela aprendeu a se movimentar em direção ao alimento, ela deu o primeiro passo da evolução dela. Começa aí. Por quê? Porque teve fome, teve necessidade. Porque só a necessidade é que nos leva a aprender. Então, as dificuldades, os problemas da vida, não são impedimentos. São obstáculos que estão desafiando a nossa capacidade. É por um obstáculo, você vai ter que pular isso aqui. Né? Então, no momento que eu consegui isso, eu já dei um passo importante no meu desenvolvimento. Esse desenvolvimento é amplo do espírito, porque enquanto nós estamos aqui desenvolvendo o nosso corpo, nós estamos estimulando o desenvolvimento do espírito. O espírito sem o corpo, ele não progride, ele não desenvolve. Por isso é a reencarnação. Ele precisa das necessidades do corpo para poder estimular o seu desenvolvimento. Bom, vamos lá. Não é demais, né? Nas fases do desenvolvimento de uma vida, dá para perceber o caminho desse progresso. Por exemplo, todo mundo sabe. Vamos passar aí um clipe aí, né? Feto, né? Lá no útero materno, depois vem o bebê, depois vem a criança, depois vem o jovem, o adulto, até a velhice. Então, seria o ciclo completo da vida. Nesse período, quanta coisa o espírito não aprendeu. E ele só aprende com ensaio e erros, com erros e acertos. Aqui, por exemplo, talvez o espírito pode errar mais ou errar menos, acertar mais ou acertar menos. Mas, de qualquer forma, ele aprende. Ele aprende mesmo com os erros que ele comete. Só que os erros que ele comete, se ele tiver mais erro do que acerto, vai demorar mais para aprender. Mas vai aprender. Né? Por quê? Porque no processo evolutivo, nada é perdido. Absolutamente nada. Os erros são totalmente aproveitáveis. É tão perfeito esse processo que Deus criou, que Deus não ignora nem o erro. O erro é importante no desenvolvimento do espírito. Porque esse erro vai ensinar alguma coisa, vai ter alguma consequência. E essa consequência é que vai fazer com que a vida aprenda. Veja que coisa interessante. Cada um faz seu próprio trajeto. Diferenças individuais quanto a inteligência ou moral. Quer dizer, não tem dois caminhos iguais. Mesmo que sejam gêmeos univitelinos, são diferentes. Imagine, por exemplo, um rio, né? Todo rio vai para o mar, não vai? De um jeito ou de outro ele vai. Pode ser um riachinho. Esse riachinho vai chegar no mar. E para chegar, o que ele faz? 1000 obstáculos. Né? Ele vai passar por 1000 obstáculos. Ele vai ter que contornar, ele vai ter que encontrar outro rio, vai ter que juntar o outro, vai ter que contornar a montanha, passar por planície, planalto, deserto, floresta, né? Vai cair através de cachoeiras, vai formar lagos, e um dia ele chega lá. Ele está lá. Por quê? Porque é a finalidade do rio.
Da mesma forma, nós vamos chegar a Deus de alguma maneira. Eu li qualquer coisa interessante sobre o rio, da nascente, que não é regra, mas é interessante, que ele é mais turbulento no seu início. Mania que ele vai se tornando mais caudaloso, ele vai se tornando mais sereno, mais calmo. Interessante, né? Ele termina quase sempre. Tem algumas cachoeiras, a maioria das cachoeiras estão no início, não é? Compara com a vida humana ali, ó. Compara com a vida humana. Como é que é a vida humana? Eu vi uma. Quando chega a velhice, o que já está? Vai serenando, tá certo? Porque ele já viveu, já tem um domínio. Ele já sabe, tem conhecimento. Hã? Não adianta se debater. Então. É a mesma coisa. Você está citando o rio, é assim mesmo. Ele começa com muito ímpeto. Depois ele vai se serenando. Que é a lei da vida, né? É assim que funciona. Muito interessante. O despertar da consciência geralmente implica em sofrimento moral. Quer dizer, despertar a consciência, quando nós tomamos consciência que nós cometemos um erro. O que vem? O arrependimento. O que é o arrependimento? É uma coisa gostosa? Deliciosa? Não, é sofrido. O arrependimento é sofrido. Mesmo que seja um errinho qualquer que você cometeu. Eu preciso corrigir isso. Né? É sofrido. Mas ele te leva a você retornar para refazer aquilo. Aí nós temos o arrependimento, o remorso, que seria a gente entrar num processo de autopunição. Isso aqui, todo mundo tem esse processo, a gente não tem consciência, mas todos nós passamos por esse processo. E às vezes no plano espiritual, o espírito acaba reencarnando numa situação difícil, porque ele não conseguiu superar a questão do remorso. Ele não conseguiu superar. Então, Isso, mas esse sentimento, esse arrependimento, e esse remorso, a coisa interior, ela é uma coisa que está lá no fundo do espírito. Vem de dentro para fora. É mais fácil a gente enfrentar uma situação de alguém que nos acuse do que a gente se acusar. Porque alguém nos acusar de alguma coisa, a gente pode se sentir culpado ou não. Ou não tão culpado como dizem. Mas quando é a gente que se acusa, aí como que a gente vai fugir disso? Não tem como. Então a gente vê, tem um livro, eu não sei se foi um livro que nós lemos recentemente, agora me perdi, daquele rapaz que bebia muito, era um filho, e ele agrediu o pai. Lembra disso? Agrediu o pai, e naquela agressão, o pai desejou que aquele braço que o atacou, que o agrediu, secasse isso, né? Aí uma descrição muito interessante, como que o André Luiz descreve isso. Então, quando ele sai de lá, atordoado, xingando, blasfemando e tal, a fala do pai ressoa na mente dele, na consciência dele. E em seguida ele está bêbado, ele está completamente descontrolado. Parece que ele cai, não me lembro bem, de um bonde, de um ônibus, e o braço, e aquele braço quebra qualquer coisa e ele vai ficar com esse braço inutilizado. Essa é a autopunição. Né? E aquilo, depois que passa para o plano espiritual, aquela
fala do pai continua no ouvido dele, na mente dele, ele não consegue se libertar daquilo. Porque ele sabe, né? Ele, na verdade, no fundo da consciência dele, na consciência dele, ele sabe o quanto ele errou de fazer uma coisa daquela. E então ele não se perdoa. É a questão do não se perdoar. Eu não me lembro bem, mas tem um prosseguimento dessa história. Vocês podem ver em uma das obras, eu não lembro bem qual é. Talvez seja ação e reação. Nós vamos ler. Que tem esse fato. É uma coisa realmente impressionante essa descrição que o André Luiz faz, essa história desse rapaz. Impressionante. Ele não morre aí, não. Continua a coisa. Muito bem. Na formação da consciência moral, entram dois fatores fundamentais, o sentimento e a razão. O sentimento é a expressão emocional que experimentamos diante do ato que praticamos. Que é o que nós sentimos quando fazemos alguma coisa. Quando eu faço uma coisa, eu posso sentir bem comigo mesmo, ou posso sentir mal comigo mesmo. Não estou falando do sentir com os outros. Eu posso até praticar um ato contra alguém, porque eu quero, vamos dizer assim, me vingar, ou agredir mesmo a pessoa. O problema é como que eu vou sentir com aquilo, o que eu vou sentir, o que eu vou trazer para dentro de mim. Que é o caso do rapaz do braço aí, né? É a pressão diante de um ato que praticamos. E a razão é o julgamento racional diante de ato. Quer dizer, é certo ou errado? Né? Isso é certo, isso é errado? A razão vai dizer se é certo ou errado. Dependendo da circunstância, pode ser certo, pode ser errado. Nem sempre a razão e o sentimento andam lado a lado. Quer dizer, às vezes eu sei que é errado, que é errado, mas eu não sinto como uma coisa errada. Pode acontecer isso. Eu não sinto, não consigo sentir. Porque a emoção ela é mais profunda do que a razão. Não chegou até lá. Vai demorar um pouco. Por isso que nós não amadurecemos no mesmo ritmo, né? A gente pode ter um amadurecimento intelectual maior e moral menor. Então, vem aí. Muitas vezes somos capazes de compreender o erro que praticamos, mas não senti-lo em nossa consciência moral. De outras vezes podemos senti-lo, mas não compreendemos. Também acontece isso. Às vezes eu posso sentir e não compreender por que eu estou sentindo isso. Me sentir mal com aquilo. E não compreender por quê. Alguma coisa mexeu lá no mais profundo da minha consciência. Então, né? Num mundo de provas e expiações como é o nosso, todo mundo se conhece, onde o mal tem mais força do que o bem, podemos fazer o mal, saber que é o mal e não admiti-lo. Às vezes não queremos admitir nem para nós mesmos. Então, por quê? Porque nós estamos nesse processo ainda de mudança muito lenta. E não há uma compatibilidade, assim, não quer dizer que você cresce intelectualmente ou moralmente, não é a mesma coisa. Mas acontece que isso ocorre. Corremos o risco de sofrer as consequências na esperança de que podemos nos livrar delas. Aí o Paulo de Tarso faz essa afirmação, ó. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse eu pratico. Isso diz o Paulo de Tarso. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Porque o sentimento ainda não chegou lá. A razão já chegou. A razão já é capaz de falar, não, você precisa fazer isso, mas o sentimento não pede. Então, há um desnível, né, entre o bem, entre a moral
e o intelectual. Estamos destinados ao bem. Nós vamos acabar aí. Estamos destinados ao bem, porque dele viemos. Claro, Deus é o supremo bem. Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do supremo bem. Né? Jesus nos disse que é pela árvore que se conhece os frutos. Ora, se Deus é bom, nós também somos bons. Só que nós somos bons em potencial. Deus não ia fazer uma coisa ruim, nos criando. Jesus falou, né, que é pela árvore que se conhece os frutos. Ou se conhece os frutos pela árvore, ou as árvores pelo fruto. Né? Então, o que ocorre? Tudo que Deus criou, então eu lembro do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que foi professor do Pestalozzi, mestre do Pestalozzi, não professor, e o Pestalozzi foi o mestre do Kardec. Então há uma linha. O Rousseau dizia assim, ele começa o livro dele assim, tudo que Deus criou é bom. Começa assim o livro, Emílio chama, sobre a educação da criança. Tudo que Deus criou é bom. Começa assim. Com isso, ele se indispôs com a Igreja Católica. Porque a Igreja, na época, isso foi no século XVII, a Igreja fazia aquela apologia do pecado original. Mostrando que algumas almas estavam destinadas à perdição, porque eram más. Né? E o Rousseau chega, tudo é bom. E ele valorizava a educação. Para a gente realmente recuperar o ser humano, a educação. Essa é a linha do pensamento do Kardec, que vem depois do Pestalozzi, vem o Allan Kardec, nessa mesma linha. Tudo é bom. Quer dizer, nós não vemos assim. Nós não vemos. Porque nós vemos as coisas só pela aparência. Ou pelo imediato. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, daqui 100 anos, 200 anos, não sabemos. Né? Um indivíduo mau hoje será um indivíduo maldoso hoje, será um indivíduo bondoso no futuro. Necessariamente. Por isso que Jesus manda amar os inimigos. Quer dizer, amar sem distinção. Veja que coisa, hein? Porque a lei dizia que era para amar os amigos só, e odiar os inimigos. E amar até mesmo os vossos inimigos. Porque você vai encontrar com eles depois. Com todos eles depois. Só que não há outra condição. Você já será uma outra pessoa, e ele será outra pessoa. Quer dizer, por quê? No sentido de ter evoluído. Né? Estamos destinados ao bem porque dele viemos. Mas o preço dessa busca depende do discernimento entre o bem e o mal. E do esforço que fizer para atingir essa meta. Quer dizer, o preço é diferente. Cada um paga o seu preço. O preço... Então, nós vamos, de alguma forma, chegar lá e vamos pagar o preço conforme as nossas escolhas, as nossas decisões, né? A forma como nós caminharmos. Mas vamos chegar lá. Quer dizer, a meta é a mesma. A trajetória é diferente. Não existe dois iguais. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Disse Jesus, né? Justamente por isso. A nossa perfeição não é a perfeição de Deus. Não confundam uma coisa com outra. Qual será a nossa perfeição? Cada um vai ter a sua própria perfeição. Não existe duas perfeições iguais. Cada um vai ser ele mesmo ou ela mesma. Por quê? Porque cada um faz o seu destino. É como fazer um bolo.
né? Põe várias pessoas para fazer um bolo, né? Elas vão fazer o bolo de cada um do seu jeito. E os bolos não serão iguais, é impossível ser igual também, né? Por quê? Porque, na verdade, cada um vai colocar algo de si ali. E esse algo de si é diferente do algo do outro. Então, nós não... A beleza da natureza, a beleza da natureza, da criação de Deus, é justamente essa individualidade inconfundível. Cada um é um. Cada um cria o seu próprio mundo e traça o seu próprio caminho. E vai chegar lá com o seu próprio esforço. É claro, todo mundo se ajudando. Porque é a lei da solidariedade. Como numa floresta, né? Uma floresta tem milhares de árvores diferentes. Se for floresta tropical, aqui como a nossa, né? Que são as florestas mais bonitas que tem, né? As árvores não são aquelas florestas lá da Europa, dos Estados Unidos, que tudo é árvore igual, quase que... Aqui não, elas são todas diferentes. Mas essa diferença, essa diversidade, faz uma beleza sem igual. Uma beleza realmente sem igual. É a diversidade. E todo dia está nascendo uma árvore. Uma não, muitas árvores. Todo dia estão morrendo muitas árvores dentro da floresta. E nascendo outras no lugar. E cada uma com a sua individualidade. As plantas são diferentes. As folhas de uma mesma planta são diferentes. As flores são diferentes. Os animais. Hã? Essa é a mensagem, né? E a consciência moral é aquilo que nós vamos conquistando ao longo da nossa experiência. É claro, se nós soubermos trabalhar com mais habilidade, vamos chegar mais depressa. Porque saberemos aquilo que é fundamental fazer um juízo mais próximo da realidade de nós mesmos. Um auto-julgamento, né? De nós mesmos. Sabendo que temos qualidade, temos defeitos, mas que estamos atravessando uma fase da nossa evolução, né? Aprendendo e ensinando, ou seja, aprendendo uns com os outros, e procurando tirar o melhor para que a nossa evolução seja mais acelerada. Essa visão, essa percepção, né, da vida nos ajuda muito a encontrar mais paz em nós mesmos. Que é isso que o Bardella falou dos rios, né? Por isso que numa vida a pessoa vai vivendo, e à medida que ela vai vivendo, ela vai adquirindo um domínio maior sobre ela mesma. Isso vai dando mais tranquilidade, mais serenidade, mais segurança. Por isso que os mais velhos sempre dão um conselho para os mais novos, né? Porque quando ele era novo, ele fazia a mesma coisa, ou pior. Mas agora ele já está numa fase que ele está colhendo. Ele já viu como é, já conhece o caminho. E assim nós caminhamos na mesma encarnação, de uma encarnação para a outra, e através das reencarnações. Estamos aí.